Então, olá a todos, eu me chamo William Masson, sou aluno do MTAI 2021, que curso Automação Industrial do Campus Luzerne. Hoje eu vou fazer uma análise sobre o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Iniciando com um resumo do filme, esse filme ele relata a história de um professor chamado Keating, que possui métodos de aprendizagem diferenciados na escola onde ele irá trabalhar. Naquela época, os alunos eles não tinham a opção de escolher suas profissões, quem os escolhia eram os seus pais. Já o professor Keating ele incentivava os alunos a pensar de maneira própria, mas a direção da escola ela ficava insatisfeita com a atuação dele, principalmente quando ele falava da Sociedade dos Poetas Mortos. Já, em contrário da escola, os alunos eles gostam do professor e começam a superar seus medos e seus problemas. Então, os alunos eles formam uma nova sociedade dos poetas mortos e eles vivem sobre o ideal de Carpe Diem. Eles fazem encontros à noite em uma caverna para ler poemas. E um aluno em específico ganha destaque nesse filme, que é Neil, que é apaixonado pela arte de atuar. Porém, o pai de Neil ele quer colocá-lo em um colégio militar, mas ele não aceita. E mais perto do final do filme ele acaba cometendo suicídio. Então Keating é acusado de ser responsável pela morte do aluno, e então o diretor da escola assume as aulas e os alunos fazem um protesto a favor de Keating, para defendê-lo, né? Score for perfection is plotted on the horizontal of a graph. Mr. Keating, they made everybody Quiet, sign Mr. Anderson. it. You gotta believe me, it's true. I do believe you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school. Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me? Oh, Captain, my captain. Mr. Overstreet, I warn you. Sit down. Sit down. Sit down. All of you. I want you seated. Sit down. Leave, Mr. Keating. All of you. Down. I want you seated. Do you hear me? Sit down. Thank you, boys. Falando um pouco sobre o autor, que se chama Peter Lindsay Ware, me desculpa se eu pronunciei errado. Ele é um diretor de cinema australiano. O estilo narrativo de Ware dá credibilidade à temática existencialista da época, através de imagens metafóricas, a citação literárias de autores como Torial, Whitman, Byron. O filme ele tenta passar uma filosofia de vida sintetizada pela expressão latina Carpe Diem, como falado antes, que é aproveite seu dia, significa aproveite seu dia, né? Peter ele também tem uma forte relação com o gênero drama, onde quase 50% das suas produções envolve drama. O escritor e diretor, ele exibiu seus filmes em uma capacidade de relatar a perturbação iminente do mundo racional por forças irracionais, pairando um pouco além das vidas mundanas. A sua reputação como o mais estiloso dos novos diretores australianos da época, ela foi construída em seu mapeamento de paisagem e das peculiaridades culturais daquele país com um senso de maravilha. Além disso, outros filmes que Peter
Weir ele dirigiu foram em 2010 O Caminho da Liberdade, em 2003 O Mestre dos Mares, em 1998 O Show de Truman, em 1993 Sem Medo de Viver, e em 1990 O Passaporte para o Amor. Falando um pouco sobre o contexto histórico do filme, o filme se passa em 1959, em uma tradicional escola norte-americana, apenas para garotos, né? Ela é guiada por 4 grandes princípios, que são a tradição, a honra, a disciplina e a excelência. A Academia Wheaton, que é o nome da escola, ela se orgulha de formar grandes líderes de uma sociedade em que os pais tinham enorme influência na escolha profissional dos filhos. Além disso, o modelo tradicional de ensino da época era o qual priorizava a rigidez e a inflexibilidade. Assim, o ambiente da escola é castrador, érmico e irrepreensível para todos os estudantes. E nos problemas sociais que nos é representado, é os jovens tentando enfrentar um sistema autoritário que não permite que reflitam sobre suas trajetórias e desejos, gerando problemas que ao longo do filme ele se tornam um ponto principal. Ou seja, eles têm que lidar com as próprias sociedades, os pais, os professores, às vezes até com os próprios colegas, né? Falando o que eles deveriam fazer ou não. Uma sociedade fechada para qualquer algo novo, assim por dizer. Fazendo os jovens suprimirem seus sonhos, desde os mais pequenos até os mais grandes. We're trying very hard to understand why it is that you insist on defying us. Whatever the reason, we're not going to let you ruin your life. Tomorrow I'm withdrawing you from Welton and enrolling you in Braden Military School. You're going to Harvard and you're going to be a doctor. But that's 10 more years. Father, that's a lifetime. Stop it. Don't be so dramatic. You make it sound like a prison term. You don't understand, Neil. You have opportunities that I never even dreamt of, and I am not going to let you waste them. I've got to tell you what I feel. What? We've been so worried What? about- Tell me what you feel. What is it? Além disso, é importante destacar que vivemos em uma sociedade neoliberalista, que propaga o ideário em que o sucesso ou fracasso ele depende de cada um de nós. Portanto, as oportunidades elas são dadas a todos, apagando os traços do contexto socioeconômico e sociocultural de cada um, isolando o ser humano e transferindo a ele a responsabilidade de êxito ou fracasso em sua vida. Em vista desse cenário, percebemos que o neoliberalismo ele também repassa para o ambiente escolar, tanto no que se refere ao aluno ou ao professor. Para o primeiro é oferecido de estudo, cabendo dele estudar, e ao segundo é o papel de ser professor, transformador dos seus alunos, passando a falsa ideia de que essas transformações elas dependem apenas do esforço do professor, isolado em sala de aula. Como falado antes, né, o método de ensino tradicional é apresentado com o qual priorizava a rigidez e sempre impondo que os alunos deveriam seguir os mesmos princípios e as mesmas ideias que eram impostas para eles, sem questionar nada, é claro. No filme, nós podemos ver que esse método ele prejudica muito mais do que ajuda. Ao longo do filme, é possível observar como ele afeta o ensino tradicional na vida dos alunos, e é óbvio que não é uma maneira boa, já que o filme foi inspirado para apresentar essa problemática desse tipo de ensino. Então, no meu ponto de vista, a crítica principal do filme inteiro, que nos foi perceptível quase toda a cena, é sobre o comportamento da sociedade perante algo que sai dos padrões da época. A sociedade apresentada no enredo, ela não incentivava a liberdade dos jovens, e isso reflete diariamente em suas escolhas profissionais. Os pais também, eles possuem grande, se não total, controle sobre a carreira que os seus filhos vão seguir, e esperam que a escola não interfira, apenas incentive essas decisões pré-estabelecidas. O personagem Neil Perry, por exemplo, ele descobre a paixão pela dramatização e passa a investir nessa carreira. Porém, como essa ideia vai contra o pai, ele decide tirá-lo da academia para focar em sua profissão mais tradicional. Muitos jovens hoje em dia ainda encaram essa situação, que a opressão familiar ela dita os rumos de sua vida. Desvelar o mito do professor herói também é outra crítica que poucos falam sobre esse filme. Então, esse filme ele apresenta um tipo de relação com o conhecimento como questionando o método de ensino tradicional. E ao questionar esse método, a construção ela ocorre de maneira compartilhada entre professores e alunos, até onde as vivências pessoais também são importantes nesse processo do questionamento. Então,
Uma das cenas que mais me marcou no filme Sociedade dos Poetas Mortos foi a primeira vez que o Sr. Keating ele entrou na sala de aula, né? Para que você entenda o caso, é preciso analisar o que acontece minutos antes. A instituição de ensino é tradicional, e antes de aparecer a primeira professora de Keating, outros educadores seguem orientando seus alunos. From the project list and report on them every 5 weeks. The first 20 questions at the end of chapter 1 are due tomorrow. Agricolam, agricola, agricolae, agricolarum, agricolis, agricolas, agricolis. Again, please, agricola. Your study of trigonometry requires absolute precision. Anyone failing to turn in any homework assignment will be penalized 1 point off their final grade. Let me urge you now not to test me on this point. Oh, Captain, my Captain. Who knows where that comes from? Anybody? Not a clue. It's from a poem by Walt Whitman about Mr. Abraham Lincoln. Now, in this class, you can either call me Mr. Keating, or if you're slightly more daring, oh, Captain, my Captain. Now, let me dispel a few rumors so they don't fester into facts. Yes, I, too, attended Helton. I survived. And no, at that time, I was not the mental giant you see before you. I was the intellectual equivalent of a 98-pound weakling. I would go to the beach, and people would kick copies of Byron in my face. Gather ye rosebuds while ye may. The Latin term for that sentiment is carpe diem. Now, who knows what that means? Carpe diem. That to seize the day. Very good, Mr. Meeks. Meeks. Another unusual name. Seize the day. Gather ye rosebuds while ye may. Why does the writer use these lines? Because he's in a hurry. No. Ding! Thank you for playing anyway. Because we are food for worms, lads. Because believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold, and die. I'd like you to step forward over here and peruse some of the faces from the past. You've walked past them many times, but I don't think you've really looked at them. Not that different from you, are they? Same haircuts, full of hormones, just like you. Invincible, just like you feel. The world is their oyster. They believe they're destined for great things, just like many of you. Their eyes are full of hope, just like you. Did they wait until it was too late to make from their lives even one iota of what they were capable? Because you see, gentlemen, these boys are now fertilizing daffodils. But if you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. Go on, lean in. Listen. You hear it? Hear it? Seize the day, boys. Make your lives extraordinary. Nessa primeira aula, o educador ele requebra os paradigmas de falar sobre Carpe Diem. Na primeira aula, o professor fala sobre o legado e a importância de aproveitar o dia. Na sequência, a mensagem é encontrada de formas de pensar. Para a época, os seus métodos eram um pouco ortodoxos e causavam espanto. Porém, quem estava dentro se sentia cada vez mais envolvido. E a preocupação que ele tinha com a aprendizagem individual também é algo que chama a atenção no filme.
Além disso, o professor ele conhecia os objetivos individuais dos alunos, assim como seus pontos fracos e necessidades de aprendizagem. No filme, isso retrata quando um dos alunos, o Todd Anderson, tem dificuldade na leitura e o professor identificou isso. Quando ele pede para que a turma escreva um poema e avisa que terão que ler na segunda-feira, ele se direciona para esse aluno e diz: "Sei que você tem muita dificuldade, sua topeira." Então, no meu ponto de vista, a ideia da lição que fica é que nós devemos sempre fugir da ideia de conformismo e buscarmos ir além. Sempre há novos aspectos a serem explorados e pensamentos a serem aperfeiçoados. Desperta o raciocínio e incentiva o ser humano a viver cada momento como se fosse o último, o famoso Carpe Diem. O professor, ele disse aos seus alunos que quando eles achassem que entenderam muito sobre algo, que tentassem enxergar aquilo através de um novo ângulo, para que pudessem chegar a outras conclusões. Permita-se analisar uma mesma situação de maneiras diferentes e assim tirar suas próprias conclusões sem interferências externas. Por fim, uma última lição que me marcou ao assistir essa bela história foi a garra do professor John Keating para cumprir o seu propósito de transformar vidas. Ele acreditava que todos aqueles jovens poderiam pensar por si próprios, ir atrás dos seus sonhos e seguir firme até mostrar isso a eles, mesmo contra a vontade da direção da escola. Além disso, no contexto do filme, por conta do conservadorismo da época, essa postura ela lhe custou o emprego, mas de qualquer forma ele conseguiu deixar o seu legado. Então, a obra ela busca sobre o sistema de ensino atual que ainda hoje apresenta muitas semelhanças com os valores tradicionais apresentados no filme. Isso pode ser percebido não apenas no ensino, mas também na própria sociedade, voltada a produzir mão de obra barata e especializada e suprimindo os anseios individualmente de cada ser humano. Sem dúvida, Sociedade dos Poetas Mortos é um clássico que continua atual nos dias de hoje. Suas críticas inteligentes e voltadas principalmente para os assuntos da educação fazem com que sua longevidade se estenda ao longo de décadas. Se você ainda não assistiu o filme, assista e volte para me contar nos comentários o que você achou. Se já assistiu, veja de novo, pois a cada vez você poderá encontrar cada vez mais lições diferentes. Aproveite e compartilhe também sua opinião, e espero que essa bela história inspire de alguma forma e te leve a seguir o principal ensinamento do professor aos seus alunos, que é: aproveite seu dia e faça da sua vida o extraordinário.